Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. É uma alegria grande poder estar aqui falando com vocês. Estamos aí, hoje a gente fez o vídeo, a gente já gravou esse vídeo, mas na hora de editar a gente viu que o vídeo ficou longo, irmãos. Então nós vamos estar fazendo aí nesses degraus do amor, né, que são 7 degraus, depois da fé, aí vai falando, né, virtude, virtude, depois conhecimento, domínio próprio, depois domínio próprio, perseverança, e aí vai, né, depois da perseverança vai fraternidade, piedade, depois da piedade, fraternidade, aí chega no amor, ficou bem, bastante longo. Então nós vamos fazer, como se a gente está subindo uma escada aí, cansa. Então a gente vai parar no domínio próprio, até porque eu falo bastante coisa no domínio próprio ali, porque significa autocontrole, tá? E aí a gente vai cortar o vídeo, eu já estou falando para os irmãos, porque eu estou fazendo, na verdade, a introdução, mas depois do vídeo. Porque a gente fez a introdução, só que foi falando, eu preferi fazer até a parte final e agora fazer a gravação do início aí para dizer para os irmãos. Então nós vamos fazer a mensagem até a parte aí final, até a parte final do domínio próprio e depois vamos continuar no, amanhã, né, domínio próprio em diante, seguir o restante do domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor, tá bom? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Vamos fazer a oração? Maravilhoso Deus, Pai querido, agradecemos a Ti as bênçãos. Nos abençoe, Senhor, no dia de hoje. Abençoe também esse tema. São textos profundos, são 5 textos, são 5 versos, na verdade, 4 versos, Senhor. Os versos 5 aos versos 9 de 2 Pedro, capítulo 1, que nos apresenta esses degraus da santidade. Então, nos ajude a buscarmos este amor. Te pedimos que dê sabedoria a cada um de nós para a gente compreender essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. E a mensagem de hoje, o tema de hoje especificamente, é aquela continuidade do livro de Pedro, só que hoje é específico os degraus do amor. Eu coloquei o tema de hoje como sendo os degraus do amor. Por quê? Porque no conhecimento de Deus, ali, né, que Pedro está falando, você sobe algumas escadas, você vai agregando valores, vai agregando virtudes, vai agregando frutos do Espírito Santo, para que você consiga chegar no amor. Eu falo degraus do amor porque começa com a fé e vai até o amor. Da fé para o amor, existem alguns passos que Pedro diz que tem que fazer. Eu não diria assim uma obrigatoriedade, mas é a sequência natural. Acredito eu que Pedro está falando daquilo que ele passou por experiência de vida. E quando você lê isso, você consegue imaginar um ser, né, o apóstolo Pedro, que antes era bravo, falava, né, a gente diz até pelos cotovelos, sabe? Muito ativo, falando demais, às vezes se arrependendo depois por ele ter falado uma coisa, dizendo que não ia fazer e acabou fazendo. Agora você vê essa pessoa falando para a gente participar da natureza divina, falando para a gente ter um conhecimento preciso e correto do nosso Senhor. É a segunda carta de Pedro. E a gente leu ontem um pouquinho disso, e hoje a gente vai ler sobre essas 7 degraus. Todo mundo tem a fé. E da fé em diante, se a gente fosse considerar, a fé seria o 8º degrau. Mas, se você crê em Deus, você tem fé. Então, todo mundo tem fé. E da partir daí é que vai, vamos dizer assim, subindo em direção aos céus. Essa escada da santidade não tem a ver com a impecabilidade, ok? Essa escada de santidade não tem a ver com a impecabilidade. O que é impecabilidade? Eu cheguei a um nível
que eu agreguei tudo isso aqui e eu não peco. Uma coisa é certa, não é isso que Pedro está dizendo. Porque mesmo Pedro tendo falado isso, ele teve falhas, mesmo depois do Pentecostes. Ele, por causa dos costumes judaicos, ele se afastou de algumas pessoas. A Bíblia fala até que Paulo repreendeu Pedro. Então, assim, é óbvio que Pedro foi aprendendo, foi aprendendo, foi crescendo, como a gente. Queridos, os versos 5 a 9, de maneira bem especial, de 5 a 9, são 4 versos. Esses 4 versos, se a gente souber guardar em nossos corações, se a gente souber se a gente praticar, a gente melhora como cristão. 4 versos. Pedro consegue sintetizar, por isso foi inspirado por Deus, ele consegue sintetizar em uma capacidade, porque eu já li esse texto no dia anterior, sem ser ontem, anteontem. Agora eu vou ler no sentido original, para a gente entender como é mais profundo, sabe? Traduzir literalmente, palavra por palavra. E juntei as palavras para a gente dar o sentido. Então, literalmente eu fiz isso. E nesses 4 versos, tá? Qual é o contexto de ontem? O contexto de ontem é que a gente torna participante da natureza divina, foi isso que eu falei ontem, a parte final, o verso 4 aí. E aí, aonde está escrito livrando da corrupção e das paixões que há no mundo, a mensagem mesmo no original que eu li era o quê? Fugindo da destruição e decadência moral e do desejo pelo que é proibido. Então, como somos companheiros de Cristo, de Deus, da natureza divina, a Bíblia faz questão de dizer que somos companheiros. Temos comunhão. Essa palavra de companheiro não tem nada a ver com sindicato, outras coisas, não. É de comunhão, sabe? De você andar junto. Então, se estamos andando junto com Deus, nós estamos fugindo das coisas, da destruição deste mundo. Porque, queridos, todas essas coisas que trazem prazer, drogas, sexo promíscuo, tá? Não que Deus permitiu no casamento. Essas coisas, vícios, qualquer que seja, desvios aí da personalidade e caráter, isso aí é uma destruição e vai levar a gente para o lago de fogo e enxofre, que eu não quero ir, e eu sei que você também não quer ir. E nesse contexto ele começa o verso 5. Então, ele diz assim: e também este, aí ele fala assim, por isto mesmo vós, né? Então, e também este, contribua com o seu melhor individualmente, tendo uma conduta virtuosa de pensamento. Então, essa parte que está escrito aqui, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, ou seja, Pedro está aqui dizendo para você ser diligente, para você ter cuidado, trabalhar, mas no original é mais isso. Contribua com o seu melhor individualmente, percebe? Na vida cristã, a gente não tem que se comparar com A, com B, com C, com D. Não, eu sou melhor do que pastor fulano de tal. Não, eu tenho que ser melhor do que ciclano. Eu tenho que ser melhor do que o irmão tal. Você contribua com o seu melhor individualmente. Nós precisamos crescer como indivíduos e na vida cristã também. Nós precisamos dar o nosso melhor. Então, contribua com o seu melhor individualmente, tendo uma conduta virtuosa. Aqui, nessa parte aqui, olha, essa parte diligência aqui no original é a mesma coisa que virtude que vai estar aqui embaixo. Ó, vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Essa palavra virtude é a mesma no original que está aí também traduzida por diligência. Não é diligência, é virtude. Mas é muito mais do que virtude e diligência. Sabe o que, que é? Contribua com o seu melhor individualmente, tendo uma conduta virtuosa de pensamento, sentimento e ação.
Então, o que está escrito aí por diligente é conduta virtuosa de pensamento, ou seja, a sua conduta de pensamento, o seu pensamento muda, o seu sentimento muda e a sua ação muda, porque conduta virtuosa de sentimento, pensamento, na verdade, pensamento vem primeiro, pensamento, sentimento e ação. Percebe que na Bíblia, na vida cristã, não dá margem para ficar um cristão inconstante, aquele cristão que sobe e desce, sobe e desce. Na vida cristã ou na Bíblia, não dá margem para isso. Mas vocês estão vendo aqui alguma coisa de impecabilidade? Eu não consigo ver isso. E, queridos, eu tenho lutado, eu, como ser humano, não só porque eu sou pastor, porque eu sou ser humano, conheço a Cristo, desde o meu batismo, né? Batizei pequenininho na igreja, lá na igreja do Rio, a igreja central do Rio de Janeiro. Então, lá no batismo da primavera, fui batizado. Então, desde lá eu tenho crescido. Antes também, porque para eu ser batizado, eu estudei a palavra de Deus. Então, fui crescendo, crescendo, crescendo. Hoje eu estou aqui como pastor. E ainda assim, preciso fazer o meu melhor individualmente, mudando, tendo uma conduta virtuosa de pensamento, sentimento e ação. Ou não? Não é isso que os irmãos esperam que eu, como pastor, tenha? Uma conduta virtuosa de pensamento, sentimento e ação? Quer ver? Alguém chegar e me xingar, falar um palavrão, me ofender, o que os irmãos normalmente esperam? Que eu não revide na mesma moeda. É, você também é assim, aí eu começo a falar palavrão. Ninguém imagina isso. Todo mundo imagina que eu vou ter sabedoria de responder. Agora, eu te pergunto, por que que essa conduta de sentimento, ação e pensamento é só para o pastor, para quem é obreiro ou para quem tem cargo na igreja? Não, é para todos os cristãos. Nós precisamos ter essa conduta virtuosa. E aí, para a gente ter essa conduta virtuosa, porque a gente está se afastando do mundo, porque o objetivo é companheiro da natureza de Deus, é ser amigo de Deus. Ó, amigo. Ah, é só Abraão que é amigo. É, você pode ser amigo também. Resta saber o seguinte: quer pagar o preço? Deus, antes de destruir uma cidade pagã, foi contar para Abraão. Por que, que Deus não conta nada para a gente hoje? Pela Bíblia, ela já está me respondendo. Por que, que Deus não me revela nada? Estou preocupado com as coisas de Deus ou eu estou preocupado com o meu eu apenas? Ou eu estou acostumado só em estar feliz que eu vou sábado à igreja, eu vou domingo na igreja, eu vou, sabe? Ah, eu sou evangélico, eu vou na escola dominical, ah, eu sou católico, eu vou na missa e eu estou bem. Ó, eu sou religioso. É? É isso? Sabe quando Deus vai te mostrar as coisas? Não vai te mostrar, você está cego. O texto fala sobre isso, verso 9. Pois aqueles a quem dessas coisas não estão presentes é cego. Cego. E esse cego no original é mentalmente cego, não consegue enxergar as coisas de Deus. Você vê como tem bando de crente, pode ser adventista, pode ser católico, presbiteriano, metodista, que é cego, que é mentalmente cego, que nunca entende nada, que sempre reclama de Deus, que sempre fala das coisas de Deus. Por quê? Tá aqui. A gente vai falar agora dos degraus, sabe? A gente precisa crescer, subir escada. Cansa ou não cansa? Cansa. Mas você tem que subir. Você não aprendeu a andar? Você aprendeu a andar para fazer o quê? Para ficar parado quando olhar para uma escada? Essa escada é grande, né? É isso que você vai fazer? A caminhada. Se você precisa ir para um segundo andar, se você precisa ir para um terceiro andar, você não tem que subir? Você tem que subir. Então, queridos, note, então nesse contexto em que você muda os seus sentimentos, muda as suas ações, porque você mudou o seu pensamento. Primeiro vem o pensamento. Você começa a mudar o pensamento. Quantas vezes eu já preguei nas minhas igrejas que eu brigava, jogava bola, gostava de brigar, gostava de falar palavrão. Eu já não falo palavrão, já tem, ó, década, pelo menos aí
uns 20 anos, pelo menos. E sabe, queridos, era complicado, porque eu falava. O tempo todo xingando. Já viu crente que xinga? Eu xingava. Jovem, xingava, falava palavrão, tal. Até que um dia alguém falou para mim, um amigo, um grande amigo. Moisés, você conhece muito da Bíblia, mas você fala muito palavrão. Mas quem sou eu para te repreender? E eu não estou te repreendendo, porque eu também falo palavrão. Isso eu já contei nas minhas igrejas. Sabe, aquilo ali acabou comigo. E eu estava jogando bola nessa hora que eu perdi e eu falei o palavrão. E ele estava jogando comigo no meu time. E aí foi quando ele falou: Ah, Moisés, você fala muito palavrão, mas eu sei que você conhece muito a Bíblia, mas você fala muito palavrão. E eu fiquei sentado no alambrado, esperando o time fazer aquela rodada, né? Passa a rodada para o meu time entrar de novo. E fiquei pensando: adianta eu saber a Bíblia se eu falo palavrão? E ali eu comecei: Senhor, me ajuda. Comecei a orar, toda hora. Senhor, se eu falar o palavrão, me lembra para eu pedir perdão. Eu falava, me lembrava, pedia perdão. No jogo mesmo, quantas horas o menino passava por mim, eu xingava, eu chutava, a bola ia para fora, eu xingava. Sabe, isso foi mudando. E hoje, os irmãos me veem na igreja, me veem quando eu brinco. Agora não tem mais bola, né? Desde maio, março, não tem mais futebol. Mas quando eu brinco, pergunta aos irmãos. Eles me veem xingando, falando palavrão. Alguém já me viu falando na igreja? Pergunte a minha esposa. Pergunte ao meu filho. Eu não sou santo, irmãos. Não sou santo. Mas tive que mudar o meu pensamento para eu ter os meus sentimentos serem diferentes, minhas ações serem outras. Percebe, queridos? Hoje, uma vez, uma pessoa me xingou e eu não veio à mente a vontade de xingar. Não. Sabe o que eu vi? É pena, coitado, digno de pena essa pessoa. Coitado. E se você responde assim para a pessoa, parece que você está debochando dela, mas é o sentimento que vem. E eu disse: Olha, irmão, eu não tenho raiva do irmão. Nenhum, não veio nada na minha mente. Eu vejo apenas o irmão como um coitado que precisa de auxílio, que precisa de ajuda. Essa foi minha resposta. Sabe, queridos, não é fácil. Se eu, que já consegui domar isso, começar a ficar o tempo todo, eu não gosto de ficar perto de gente que fala palavrão. Tem na igreja? Tem. Me surpreende, sabia disso? Quando eu escuto uma palavra assim, nossa, irmão tal, irmã tal. Eu não vou repreender, não, que talvez não entenda. Vou repreender no púlpito, na hora, no momento certo. Mas, sabe, as pessoas falam e depois, pastor, me perdoa, sabe? Mas eu não tenho que perdoar. Quem tem que perdoar é Deus. Se você pedir perdão, porque ele já me perdoou, sabe? Então, eu estou contando de uma coisa. Bem, mudou o seu pensamento, a sua maneira de agir e a sua maneira de sentir as coisas quando vem na sua mente? Aí Pedro continua o texto, olha só. Associai com a vossa fé. Ou seja, todos têm fé. Todos na igreja têm fé, ok? Ok. Então, o que é fé? É convicção da verdade. Eu quero ler com vocês um pouquinho. É convicção ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus. É a convicção de que Deus existe, ele é o criador e governador de todas as coisas e o provedor e doador da salvação eterna em Cristo. Isso é fé. Por que eu estou lendo isso? Para que a gente entenda, a gente só fica com as palavrinhas, né? É fé, eu tenho fé é convicção de que Deus ele é o criador, o mantenedor e o que cuida de você. Olha, quando você sabe disso,
É impossível você ficar apenas com a expressão fé, duas palavrinhas. Ah, eu tenho fé em Deus, fé em Deus, fé em Deus. Sabe? Bota a mão assim, a fé em Deus. Não. Fé é convicção de que Ele existe, Criador das coisas, sabe? E provedor da salvação em Cristo. Então, Ele é o meu provedor, Ele é o meu Criador, Ele é meu Pai, Ele quer andar comigo. E isso é fé. Aí, para acrescentar a esta fé, aí tem os degraus. Parece que onde eu estou. Por que eu gasto tempo em falar, irmãos? Porque não adianta a gente falar numa coisa que os irmãos vão ouvir e vão ficar assim, nossa, isso é impossível de eu fazer. Eu estou mostrando para os irmãos que isso não é impossível de fazer, é possível. Mas você consegue, eu continuo dizendo, você consegue ouvir nas minhas falas um sentindo santo, uma auréola com as asas, você sendo arrebatado porque você é impecável? Não, porque não me vem na mente. Eu consegui vencer isso, mas eu não falo isso como orgulho, não, queridos, porque se eu passar a andar com gente que fala, se eu ficar e tal, vai ter uma hora que eu vou voltar a falar. Aquilo que eu já tinha vencido, eu caio. Já viu aquela pessoa que emagreceu, fez o regime, emagreceu, depois engordou tudo de novo? Quer dizer, ela fez o regime, comeu menos, tal, fez exercício, aí emagreceu. Chegou lá, relaxou e fez o quê? Engordou. Eu falo isso porque eu fui assim. Hoje eu sou magro, mas eu fiz redução de estômago. Ah, pastor, então foi fácil. Foi, é? Tem muita gente que faz também redução de estômago e volta. Eu tinha pedido a Deus uma oportunidade de voltar a emagrecer, que eu não estava conseguindo do jeito que eu estava. E uma vez um professor meu brincou comigo, né? Ele olhou, Moisés, você está bem? Você está igual à época do seminário? Eu vi que você tinha engordado. Eu falei, fiz redução, pastor. Falei para o meu professor, né? Ele falou, mas rapaz, Ele falou assim, rapaz, você não teve domínio próprio, não? Ah, vai falar aqui sobre domínio próprio. E eu, né? Professor, o que eu vou falar? Você precisou fazer isso? Aí eu falei com ele assim, pastor, já que o senhor está falando de termos bíblicos, a Bíblia não diz que se o seu olho escandaliza, é melhor arrancar. Se a sua mão direita escandaliza, é melhor arrancar e ir para o céu sem a mão, sem o olho. Então, pastor, provavelmente eu estava escandalizando as pessoas, né? Porque tem irmãos de igreja que ficam escandalizados porque tem um pastor cheio, tal. Eu preferi não arrancar o estômago porque eu não ia viver, mas preferi ali tirar a parte dele, ou tirar não, né? A minha cirurgia não foi de tirar, foi de grampear. E agora eu não escandalizo mais ninguém. E quem não conhece, nem sabe que eu fui assim. E ele me olhou e falou assim: olha, eu nunca pensaria numa resposta dessa. E acabou a conversa. Não falou mais nada e tal. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque na nossa vida nós precisamos lutar para crescer. E eu falei, Senhor, eu preciso emagrecer. Eu não consigo ir para academia, emagreci um pouquinho, engordar de novo e tal. Até que agora eu consegui. E agora que eu emagreci, agora, Senhor, me ajude a permanecer, porque senão cai também. Então, queridos, mesmo que agora eu coma menos e tal, tenho que. Abandonei refrigerante, mudei algumas coisas. Não critico quem bebe, mas eu não bebo mais. Não bebo mais. Você talvez tenha como errar, né? Você ainda tem o estômago inteiro, eu não tenho. Para que eu vou judiar disso? Não vou, tenho que me precaver. Agora eu tenho menos estômago, mas estou feliz assim, estou bem e tenho crescido em direção aos céus estudando a palavra de Deus. Não me falta fôlego. Por que eu estou falando isso? Porque e no conhecimento espiritual? Eu estou trazendo coisas minhas para mostrar para os irmãos que, como eu fiz, tenho que fazer nas coisas espirituais também. Então todo mundo tem fé. Ou seja, está todo mundo no mesmo patamar. Fé. A partir daí, a partir da fé, o que acontece? Olha só. Acrescenta a virtude, não é isso?
Cadê aqui? É, isso aí. A virtude. Essa palavra virtude, eu já disse o que que é, mas a palavra virtude é bondade moral, é conduta virtuosa de pensamento, sentimento e ação. Ou seja, virtude é no sentido de mudar o seu pensamento, o seu sentimento e a sua ação. Você pode traduzir por bondade moral. Então, você associa, primeiro degrau, depois que você tem a fé, você associa a fé, ou seja, e se associar é acrescentar. Você acrescenta a fé, bondade moral, mudança de sentimento, perdão, mudança de pensamento, sentimento e ação. O sentimento e a ação vêm depois. Primeiro você precisa mudar o pensamento. Eu deixei de xingar aqui para depois parar de falar aqui. Tem gente que está só preocupado no aqui. Ah, não falo aqui, mas está aqui. Eu falei alguma coisa, esse pastor, e não me vem nem à mente as palavras. Não me vem, não me vem, nem o início, sabe? E as pessoas não me vêm, porque você tem que mudar aqui, para depois falar aqui. Não foi isso que Jesus falou? Você fala o que o seu coração está cheio. Então não é o que entra que contamina o homem, é o que sai. Não tem nada de comida ali. Eu já falei sobre na série Textos Difíceis. Então, se na sua mente está cheio de coisa, você vai falar. É por isso que A, irmão B diz: Ah, pastor, escapuliu, mas eu não sou assim. Cara, quando diz isso, desculpa a expressão cara, né? Porque dizem que quem tem cara é cavalo. Mas quando alguém fala isso, ah, pastor, escapuliu, mas eu não sou assim. Plena, mentira plena e absoluta. É assim, sim. Só não é assim na minha frente. Diferente. Sabe por quê? Porque eu já falei palavrão, já, irmão. Então, sobre isso, quando eu vejo alguém da igreja, eu olho. É, tem que aprender a crescer. Em algum momento eu acabo falando, irmão, não fale isso, irmã, olha, mulher então, olha, se é feio o homem falar palavra, imagine mulher com boca porca. Gente, você consegue imaginar esse povo cantando e louvando o Senhor nos céus? Eu tive que mudar, eu tive que alguém falar para mim. Deus usou a palavra de um amigo que não tinha essa intenção, e eu tive que sentar ali e refletir. E eu lutei para mudar essa natureza. E essa natureza agora que está vencida tem que permanecer vencida, porque eu posso relaxar e voltar. Da cirurgia, a mesma coisa. Então, falei, ó, meu bem, já que é tanta coisa que eu tive que fazer e tal, o tanto sofrimento, dor, né, depois da cirurgia, o pós-cirúrgico, para que eu vou também. Não, eu tenho que me policiar, lógico, domínio próprio, irmão. A Bíblia vai falar isso. Então, primeiro, fé. Segundo passo, bondade moral. Você precisa ser bondoso moralmente. E para você ser bondoso moralmente, você tem que mexer, pedir a Deus para mexer nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, para que você haja de maneira bondosa. Terceiro degrau, perdão, né? É o primeiro essa virtude. Se você, eu não considero fé como degrau. Todos têm fé. Tá na igreja, tem fé. Agora a gente vai conhecer que ou tem uma fé robusta, que enxerga as coisas de Deus, ou vai ter uma fé no verso 9, cego. Tem fé, mas é cego. Vê o que está perto, só vê ali, ó. Só vê assim, vago. Eu vou ler, eu vou dizer para você no original o que é esse cego aqui. Aí chegar a hora, ainda não chegou. Deixa eu fazer degrau por degrau. Bondade. Acrescenta a bondade. Vamos lá, vamos continuar o texto. É, de vocês, a virtude. Com a virtude, né, que é a conduta virtuosa, pureza, bondade é, moral, o conhecimento. Que conhecimento é esse? Porque eu já falei ontem do conhecimento
perfeito e correto, mas não é esse conhecimento. Esse conhecimento aqui no original, sabe o que que é? Conhecimento mais profundo. É você conhecer a Deus de maneira mais profunda. Para você conhecer a Deus de maneira mais profunda, o que que você tem que fazer? Olha só, você já tem fé, Deus já está mudando os seus pensamentos, ações e sentimentos. Então já é o segundo degrau, mas a fé não some, continua. Agora precisa de mais. Qual é o terceiro passo? Conhecimento. Que conhecimento é esse? Conhecimento mais profundo. Queridos, quando eu estava fazendo essa série, desde quando eu comecei a fazer as lives, eu vi que eu precisava ter um conhecimento melhor. Aí falei para minha esposa, meu bem, eu vou ter que gastar um dinheiro com os livros aí, para eu buscar mais, porque eu estou sentindo que eu já cheguei, do que eu tinha, eu já tinha chegado, não ia mais. Eu preciso de mais, para eu falar e pregar para os irmãos. Eu estou pregando todo dia, estou falando todo dia, eu preciso falar. E ela, tá bom, vai lá e veja. E eu vi, comprei, tem um valor alto de livros. Isso tem me ajudado? Tem. Como eu tenho aprendido? Conhecimento mais profundo. É você agora não ter bondade. O outro é bondade moral. Agora você tem sabedoria moral. Queridos, todos os dias que eu estou pregando para você, eu tenho crescido também. E eu tenho aprendido. E eu não vou deixar. Sabe? Se um só assistir, se ninguém assistir, se todo mundo sair do meu canal e eu estiver pregando lá as baratas, como o pessoal diz, eu vou crescer, porque eu acordo cedo, eu tenho que estudar, eu tenho que buscar lá nos originais, eu tenho que pegar dicionário, e isso não mantém para mim. E eu falo para você. Sabe, quando você não tem isso, você descansa. Lógico, estou falando de mim, mas você pode, no seu momento, estudar a lição, estudar a Bíblia, buscar mais, sabe? Buscar mais, conhecimento mais. Então você tem fé. Tem gente que tem fé, mas não conhece a Deus. Então como é que essa fé vai chegar lá? É só o segundo degrau. O conhecimento mais profundo é o segundo degrau. O primeiro é bondade moral, é virtude. É mudar o pensamento. Esse é o primeiro. Tem gente que ainda não mudou o pensamento. Já viu aqueles irmãos? Eu sou assim, pastor, eu não vou mudar. Vai sofrer. É um infeliz. Desculpa a expressão, vai sofrer. Ou pede para Deus mudar, ou vai ser mudado. Se realmente tem um bom coração como Pedro, porque Pedro era assim, eu vou ser assim, ponto e acabou. Pedro mudou, mas tomou umas lambadas para mudar. Vai acontecer na vida. Gente, se a gente aprender a crescer, a gente não toma algumas lambadas que Deus dá na gente. Porque Deus dá. Hoje, na sociedade, o pai não pode repreender o filho, não pode bater, mas a Bíblia diz que Deus dá, que Deus bate. Ele repreende e disciplina todos quanto ama. Então, se ele ama a mim e eu estou todo torto, se eu não tenho nem conhecimento profundo de Deus, porque eu não quero conhecer, ele vai me dar uma lambada. Vai me dar uma lambada. Mas antes ele me dá a lambada do que ele não me dá e eu ir para o fogo. Então, tem gente que hoje está crescendo na tora, na pancada de Deus. Agora, quando a gente compreende isso, a gente ó, eu apanhava da minha mãe e eu falava, não, eu vou começar a fazer para eu não apanhar. Isso é o primeiro passo. Segundo passo, conhecimento de Deus. Eu já sei o que Deus quer. Para que eu vou fazer? Eu não vou. Não vou. Eu conheço mais a Ele, eu estou buscando mais a Ele, mas tem gente que não busca. Ah, pastor, eu vou namorar fulano, eu vou namorar ciclano, mas Deus já disse para não, eu vou namorar, pronto, e acabou. Vai. Tá aqui meu cargo, ó. Toma aqui. Tá devolvendo. Você tá vendo que isso não tá certo? Não, vai vir para a igreja. Que bom que veio, irmão ou irmã, sabe? Mas pode ter certeza, tá sofrendo. Sofre. Tá lá, tá escrito. Ah, pastor, vamos orar. Não, não dá para orar. Uma vez uma jovem falou, pastor, vamos orar por isso. Não, não dá. Eu não posso orar por isso. Deus já disse que não é para orar.
Deus já disse para não se meter nesse julgo. Para que eu vou orar? E eu não posso orar. Tá doido. Após o conhecimento mais profundo, aí vem o quê? Olha só, o domínio próprio. Essa expressão domínio próprio, ó, terceiro degrau. Primeiro degrau, o que é a virtude? Que é a mudança de pensamento, de conduta, certo? Depois do pensamento, da virtude, vem o quê? Vem o segundo degrau. Esse segundo degrau é conhecimento. Conhecimento mais profundo de Deus. Sabedoria moral. Você começa a ter a sabedoria das coisas de Deus. Sabedoria moral. Você já viu muita gente ficando para trás? Se você pegar esses degraus aqui e jogar na tua igreja, meu irmão, tomara que tenha gente lá em cima. Porque tomara até que eu esteja lá em cima. Eu estou lutando, queridos. Às vezes escorrega na escada. Você já tomou tombo de escada? Dói, não dói? Nessa caminhada aqui também dá para escorregar. E escorrega e dói. Dói a canela, hein? Porque você bate o seu osso na escada. Mas você levanta e volta a andar. Aí vem a terceiro. O terceiro, depois do conhecimento, você tem que ter o domínio próprio. E sabe o que é domínio próprio? Domínio próprio é autocontrole. Mas autocontrole em quê? É a virtude de alguém que domina seus desejos e paixões, inclusive os seus apetites sensuais. Ou seja, ele aprendeu a controlar os impulsos. Pastor, tem muita gente que fica aí. Morre aí, pastor. Não cresce mais. Tem gente que está aí. Não sobe.